Agora a gente vai abrir nossa plenária para, pela primeira atividade do dia, a gente vai ter palestras, então a gente encerrou a atividade dos vídeos agora. Eu queria perguntar quem daqui trabalha com comunicação? Quem daqui já trabalhou com comunicação e não trabalha mais? Quem aqui ama trabalhar com comunicação? E quem odeia? É todo mundo muito devoto à comunicação, não existe essa linha tênue de às vezes amar, às vezes odiar? Beleza. Bom, a gente vai agora convidar o creme do creme da comunicação para poder falar, na verdade, que o futuro da comunicação chegou. Mas e agora? Para onde é que a gente está indo? Então, seguindo o nosso mote do Colabora, para a gente unir diferentes perspectivas, vamos começar a questionar, vamos começar a problematizar onde que essa comunicação está levando a gente. Então, todo mundo que levantou a mão, que já trabalhou ou não trabalhou com comunicação, que ama, não ama comunicação, queria convidar vocês a participar com a gente para poder dar a sua visão dessa colaboração com a comunicação e ver onde a gente está chegando e onde podemos chegar. Queria convidar aqui no palco Marcela Lisboa, Wagner Soares, Roberto Martini e Dani Orofino, por favor. Oi, gente. Todo mundo acomodado? Boa tarde. Ai, gente, eu sei que o Lito tem uma coisa do... Só que eu sou um pouco mais... Então, boa tarde. Vocês estão felizes? Vocês vieram à programação, assistiram outras palestras, estão animados? Ou foi muita perspectiva negativa e você sai já... Será? O que será do amanhã? Como será o amanhã? A gente vai começar agora o nosso papo sobre o futuro da comunicação. Prazer, eu sou Marcela, também estou dando boa tarde, estimulando todo mundo a falar e não me apresentei. Meu nome é Marcela Lisboa, eu sou jornalista, dirijo uma agência de comunicação que é a ANAIA, que tem ênfase em comunicar para a classe C e D. Gostaria de apresentar aqui os nossos convidados. A Dani Orofino, que é da Chama Rede, que é uma agência rede de comunicação e mobilização. A Dani trabalhou por muitos anos também como assessora parlamentar do Marcelo, coordenando redes. Eu sou suspeita para falar da Dani, porque, né, ela coordena uma série de trabalhos, todo mundo tem direitos, redução da maioridade penal, contra a redução da maioridade penal, por favor, que fique registrado. Qual foi o nome do projeto? Amanhecer contra a redução. Inclusive, fiz parte e esqueci o nome. Foi em 2015, então a Dani, mesmo sendo jovem... Dani, você está com 25, 25 anos, ela já mobilizou muita coisa aqui no Rio de Janeiro, uma figura muito interessante para a gente conversar. Temos aqui o Roberto Martini, da Flag, da Cubo e de uma série de outros braços que essa empresa tem. E eu acho que o Roberto ele pode agregar muito no sentido de como essa comunicação funciona a partir de outros pontos de vista, né? Porque eu acho que aqui a gente parte de um lugar comum, Rio de Janeiro, São Paulo, periferia, mas é importante ter uma visão do macro, que eu acho que você pode somar muito, entendendo como o mundo está refletindo sobre a comunicação. Então, o Roberto está com a gente. Temos o Wagner. O Wagner Soares lançou uma provocação que virou uma revolução na publicidade, que é o Dear Publicidade People. Dá para dar um Google e procurar o slide, eu já achei fantástico a reflexão, como você conseguiu abordar tanto a questão racial quanto de gênero dentro da publicidade. Até porque, se a gente está falando de Brasil, é importante a gente partir de um pressuposto que é um país de maioria feminina e negra. Então, como pensar uma comunicação a partir daqueles que não se veem também representados na comunicação, né? Para evitar erros e acertar e gerar aquela coisa que a gente gosta, que é a receita, né?
A gente gosta da receita, a gente gosta de um resultado positivo. Como ser mais assertivo na comunicação? E eu acho que esse panorama que a gente consegue trazer aqui vai nos levar a refletir sobre essa comunicação do futuro, que também é uma comunicação do agora. Vou passar aqui, eu acho que a primeira apresentação vai ser a do Wagner. Bora? Olá. Pessoal daí de cima, eu estou sem o passador, eu vou levantar a mão, vocês vão passando para mim, por favor? Valeu. Bom, gente, pode começar. Bom, tem gente chegando, então, né, daquela... Beleza. Eu gostaria de falar para vocês hoje da minha perspectiva como publicitário e negro. E eu trouxe um conteúdo para vocês hoje que eu batizei carinhosamente de foda. Porque é foda ser publicitário e é foda ser publicitário preto. Principalmente porque quase toda agência é um lugar que você quase sempre vai ser o último. Mas antes de falar sobre a palestra, eu preciso apresentar quem é o Wagner. Mas quem que é o Wagner? Bom, eu sou o Wagner, eu sou publicitário, eu tenho 30 anos, sou pai de 2 crianças, sou de São Paulo, como o sotaque está caguetando, e eu fiz uma palestra há um tempo atrás chamada Dia Publicidade People. Pode passar. E o Dia Publicidade People foi basicamente um tutorial de como as pessoas podiam não ser racistas dentro da agência que eu trabalho. A agência que eu trabalhava que eu trabalho chama Artplan. Aqui no Rio ela é relativamente conhecida e em São Paulo nem tanto. Só que era uma agência com coisa de 120 pessoas e tinha 3 pessoas pretas dentro. Bom, obviamente eu sou preto, então por isso eu achei que eu que tinha que falar sobre isso. E ser preto, pode passar, e ser um dos poucos em qualquer agência, eu acho que hoje não temos nenhuma agência no Brasil que tenha uma representatividade proporcional, é uma parada que... Pode passar. É bem foda. E é muito foda porque nós que somos pretos, a gente é foda em muita coisa. A gente é foda no que você imaginar. Por exemplo, a Viola Davis é uma atriz foda. O próximo cara, que é o Daniel Kaluuya, é um ator foda. Então, se a gente quiser atuar, a gente vai ser foda. Se a gente quiser dirigir um filme igual o Spike Lee, a gente vai ser foda. Pode ser foda igual a Ava DuVernay. E a gente é foda fazendo música, porque o Kendrick Lamar consegue um prêmio de jornalismo fazendo rap. A gente é foda porque a gente consegue revolucionar o mesmo estilo de música várias vezes. E se a gente for uma mulher negra, a gente vira rainha na música. Ou mais rainha ainda. Ou... Tem alguma coisa depois de rainha? Porque... Né? Ela é deusa. E, cara, não é só na música. A gente é muito foda em outras coisas, como no esporte. A maior tenista da história, a Serena, é preta. Eu não preciso falar do Michael Jordan, que é o maior atleta de todos os tempos. Ou do Muhammad Ali. A gente é foda não só usando o nosso corpo. A gente é foda usando nossa mente, escrevendo como a Carolina de Jesus, ou como o Oli, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura, escrevendo e sendo africano. A gente é foda se a gente quiser mandar um cara para o espaço. E a gente também é foda se a gente quiser entender o espaço que a gente mandou esse cara. E a gente é foda em qualquer coisa, até fazendo política, a gente é foda pra caralho. E a gente ainda não tem resposta dessa porra. É foda. Tá, beleza. A gente sabe que pretos são foda, mas cadê os pretos fodas na publicidade? Cadê eles nas agências? Próximo. A gente é 54% da população e hoje apenas 3,5% da população publicitária, digamos assim, é preta. Ou seja, a cada 1.000 publicitários, apenas 35 são pretos. Tem uma coisa meio errada aí. Mas está errado porque a direção das agências, apenas 0,74% é composta por negros.
Não dá nem para dividir por 1000, porque vai dar menos de 1. E, porra, é foda. E aí é foda porque acontece coisas desse tipo aqui. Propagandas racistas pra caralho, porque meu cabelo liso ressalta o melhor de mim, por isso gosto dele forte. Sério que o melhor da mulher negra é o cabelo liso? Ou esse combo maravilhoso aqui de racismo e machismo? É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Tinha gente para dizer, poxa, vai dar merda. E não é só no Brasil que acontece essa bizarrice. Lá fora, a Nivea lançou essa parada aqui que é tipo, a luz não está muito boa, então não dá dando para ver, mas tem um homem negro, barbeado, cabelo bem feito, e ele está jogando uma cabeça com a barba e um Black Power longe, e o título diz para ele se tornar civilizado novamente. Eu não sou civilizado, o mano ali não é civilizado, você não é. Nenhum dos pretos daqui é civilizado? Porra, Nívia. Desculpa os palavrões, eu falo um pouco, não sei se deu para perceber. É foda. É foda. E tem essa porra também. E, bom, acho que vocês entenderam. Isso aqui também é o quê? Próximo slide. É foda? Não, tem um nome específico. Isso é racismo, isso é crime. Mas como resolver isso? As agências precisam resolver isso da maneira mais simples. Pessoas que entendam o que é racismo, explicar para as pessoas o que é. Explicar para as pessoas o que é machismo, o que é LGBTfobia. Explicar isso. Só que mais fácil do que explicar isso, tem uma maneira mais fácil de resolver. Que é contratar mais gente preta. Não é difícil. Você pode também, além de contratar mais gente preta, você pode contratar mais minas. Você pode contratar mais LGBTQIA, você pode contratar mais do Nordeste, você pode contratar mais da periferia. Alguém vai dizer, porra, mas é foda achar essa galera. O caralho. Isso aqui é um encontro de publicitários negros em São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, em 2006, eu não sabia que tinha essa quantidade de publicitários pretos. Porque eu sempre via as referências como sendo os mesmos caras. O mesmo Nizam, o mesmo Washington Oliveto. E, cara, esses caras ou vão morrer, ou vão se aposentar. E aí, novas pessoas precisam ser referências. Os pretos de comunicação, que eu estou vendo alguns aqui, vão ser essas referências. Próximo. Bom, e aí eu vou falar de algumas referências. Ali é o Ian Black, que é um cara preto, ele é diretor e sócio da própria agência. Ele mostra que, sim, a gente que é preto e na comunicação a gente pode ser dono do nosso próprio negócio. A agência dele, a New Vegas, é uma das mais conhecidas em São Paulo. O Ari, que é carioca, eu trouxe aqui para agradar uma boa parte, né, hostilidade. Ele é um diretor de arte que trabalha comigo e ele é o cara que ele mostra que você não precisa perder sua essência, se vender para conseguir ser bem-sucedido. O Marcos Alves, que é um cara que, essa foto ele fala que ele está levando alegria para o povo dele. E ele mostra que pode se divertir. E a Letícia, que faz o dia de publicidade comigo, que mostra que o lugar de mulher preta também é na publicidade. Então, sim, pretos na comunicação, na publicidade, no jornalismo, o lugar também é de vocês. E a gente precisa tomar esses lugares de volta. Eu sei que é foda conseguir isso. Mas a gente tem espaço para uma coisa que é principal, que é a mudança. A mudança está acontecendo agora. Há 4, 5 anos atrás, eu não imaginaria estar num palco como esse, com pessoas como essas, aqui. E é muito louco, porque a mudança está acontecendo principalmente por conta de números. A McKinsey tem um documento que fala que uma empresa com diversidade de gênero ela vai performar 21% melhor, e com diversidade racial vai performar até 33% a mais. O Martini, que é dono de uma agência, te interessa 33% a mais? Interessa. Para qualquer um interessa. Então, esse é um argumento que a gente consegue negociar nos locais de trabalho que a gente está. Então, não tenha medo de conversar com a agência de vocês, com o lugar de vocês trabalham, porque a gente é foda, a gente não está mais sozinho, olha o tanto de gente aqui com interesse nesse assunto. Então, se sem nada a gente já está aqui, quando a gente se unir e entender que a gente é forte, aí sim, aí vai ser foda. Bem foda, né, a apresentação, achei.
Quem é o próximo? You, and the next goes to Martini. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui. É muito legal estar participando desse painel e acho que num lugar... Não tinha vindo nesse espaço também, o lugar é incrível. Também estou sem passador, então... Primeiro só me apresentando, meu nome é Roberto Martini, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Pelotas, que é perto ali da borda do Uruguai com a Argentina. Eu comecei trabalhando com tecnologia, eu sou filho, comecei, enfim, trabalhando aí com 15 anos. Minha mãe, ela é uma programadora. Meu pai, ele é um comerciante, ele ainda tem uma oficina de carros, né? Ele vende baterias para carro lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas ele sempre foi um empreendedor, né? Eu sempre morei no lugar que eu trabalho, assim, que ele trabalhava, né? Então a gente sempre viajava e morava junto no mesmo lugar. Então eu nunca encarei meio trabalho como uma profissão, meio que era vida, né? Então comecei estagiando muito cedo, trabalhando com internet já quando eu tinha 15 anos. E aí logo quando eu tinha 16 anos para 17, eu montei uma empresa, né, que era uma empresa de tecnologia. Na verdade, era uma empresa que fazia desenvolvimento para a internet, né? E daquela empresa acabou virando uma empresa que virou uma das primeiras agências digitais aqui do Brasil. Depois Porto Alegre, São Paulo, enfim. E hoje faz parte de um grupo francês chamado Publicis. Depois eu montei uma outra agência, que o nome é Cubo, que depois eu vendi para um grupo internacional chamado Interpublic. No meio desse processo, eu fiz a faculdade de análise de sistemas, que eu acabei largando no último semestre. Depois eu tentei estudar publicidade e não era para mim. Eu sentia que não era o lugar onde eu conseguia colocar o meu maior potencial, de alguma forma, na perspectiva acadêmica, né? Então eu estava lá para buscar esse conhecimento e eu tenho esse lado de buscar do estudo e da academia de alguma forma. Acabei me formando em gestão estratégica de organizações com ênfase em finanças, né? Justamente porque eu estava empreendendo e acreditava que isso poderia me trazer algum diferencial. Nesse meio do caminho também fui estudar outras coisas, fazer um MBA fora na Escola Criativa de Berlim, que eu nunca terminei, espero terminar ainda. E acabei entrando nesses primeiros grupos aí da Singularity University também, onde depois, junto com a minha esposa, eu acabei fazendo parte do board de investimento, né? Durante esse caminho, eu tive uma filha, minha primeira filha eu tive com 19 para 20 anos, hoje ela tem quase 19 anos de idade, e agora eu tenho mais 2 filhos, na verdade eu tenho um filho de 2 anos e outra filha chegando aí nas próximas 3 semanas, né? Durante esse processo também de vender a minha empresa para um grupo, esse segundo grupo, eles me chamaram para olhar para o futuro da comunicação de alguma forma, né? Porque eu acabava fazendo parte de uma holding que estava em mais de 40, na verdade, são 45 mil pessoas nessa holding, né? Com impacto em mais de 100 países, né? E pela perspectiva distinta também das coisas que havia feito, eles acreditavam também que eu poderia ajudar a olhar de alguma forma para o futuro desse negócio. E nesse processo, onde era um processo que eu trabalhava com cerca de 20 líderes de outros lugares do mundo também, né? Eu ali, ainda o mais novo da sala, com uns 10 anos mais novo que a turma, a perspectiva futura, a gente chegou em vários exercícios, a gente ficava uma semana com esse CEO dessa rede, da Interpublic, Michael Roth, o nome desse cara, né, acompanhando esse cara, como sombra desse cara, e depois discutindo sobre o que era o futuro da comunicação. E esse futuro, enfim, se fez vários exercícios, mas é um lugar muito difícil da gente guinar aquele elefante branco para esse espaço. Então, quando eu voltei desse exercício, eu pedi licença para tentar desenvolver essa visão aqui no Brasil, junto com eles, né? E aí eu montei um grupo de comunicação há quase 5 anos atrás, chamado Flag, que ele nasce com a primeira empresa chamada Cubo, que é a agência que eu fundei aí há 14 anos atrás. E da Cubo, logo nascem primeiro 4 negócios ali na frente, e assim vai. Hoje são 24 negócios diferentes, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas com que a gente
acabou achando e agora talvez sintetizando um pouco mais essa vocação de criar essa plataforma para potencializar essa veia criativa e tecnológica que a gente tem no Brasil e não mais só exportar recurso que a gente não consegue manter a riqueza nesse nosso espaço, né? Então, a nossa ideia realmente é poder potencializar e acelerar essa criatividade que a gente tem e ajudar a levar para esses outros espaços, né? Começar a impactar, aumentar esse impacto do que a gente está fazendo aqui também para outros lugares do mundo e não só exportar mais os nossos indivíduos para gerar riqueza em outros espaços, né? A gente comprou deles de volta esse grupo no meio do ano passado e esse grupo acabou se tornando hoje o maior grupo independente da América Latina, né? E agora a gente está nesse processo de acelerar ele para outros espaços, né? Eu trouxe um monte de coisa para mostrar, mas eu vou focar em pouca coisa, que eu acho que é mais pela perspectiva de mundo aqui, tá? Isso aqui é talvez alguns já tenham visto, tá? Mas é uma curva que ele mostra o crescimento exponencial do poder computacional. Aqui vai ajudar muito a entender como minha cabeça funciona, tá? Ele mostra o crescimento exponencial do poder computacional, tá? Então, essa é uma curva que mostra o poder de processamento por segundo que a gente tem nos últimos mais de 100 anos, tá? E para onde a gente está indo. E hoje a gente tem um poder de processamento de um rato, se a gente tem por segundo, tá? Logo, amanhã a gente vai ter de um humano, daqui a pouco a gente vai ter de todos os humanos juntos, até a gente chegar nesse lugar que a gente chama desse plot logarítmico, que isso já não é mais uma questão, que é o poder de processamento. Uma das coisas que ela acaba fazendo é que, quando a gente tem esse poder de processamento nessa velocidade, a tecnologia começa a conectar as coisas, né? Então, antes a gente não tinha conectividade, a gente precisava contar com uma consciência que ela era primeiro individual e depois com a consciência de grupos próximos, né? Porque a gente não conseguia compartilhar essa consciência e esse aprendizado com grupos mais distantes, né? Então, pode passar o próximo chart. Existe uma obviedade aqui, e aí esse é o lugar que a gente trabalha. Como o mundo ele nunca mais vai mudar mais devagar, às vezes eu brinco com essa história, nunca mais vai ser mais devagar que a gente vai mudar, a gente vai mudar cada vez mais rápido, né? Quando a gente está olhando para as variáveis e quando a gente começa até a analisar um negócio, ou perspectivas, ou vida, ou o que for, mas principalmente um negócio que é mais fácil de entender essa perspectiva, a gente começa a analisar as variáveis que elas são setoriais, né? Se eu estou dentro de uma indústria, na indústria da comunicação, eu começo a olhar quais são as variáveis do meu setor, né? Quanto de margem ou de lucro esse setor tem, ou qual que é o potencial de crescimento, ou qual que é as variáveis que eu consigo comparar com os outros próximos que estão no meu setor, né? Só que como esse mundo ele acaba se transformando muito mais rápido, esses universos eles começam a se sobrepor, né? Antes, o que era publicidade era uma coisa, e comunicação era uma coisa muito específica, né? Hoje ela é muito horizontal, né? E começa a sobrepor. Hoje pessoas de tecnologia fazem publicidade, né? Hoje uma agência, antes ela fazia uma coisa, agora ela faz 50 coisas diferentes. E ela começa a sobrepor outros mundos também. Então, tu analisar as variáveis que elas são só do teu setor, elas começam a ficar muito temporais. Tu não consegue criar um negócio que ele tem sustentabilidade no tempo, porque esse teu negócio ele também vai mudar. Ele vai mudar cada vez mais rápido. Então, o que a gente começou a estudar era quais são as variáveis óbvias, né, de maior longevidade. E por isso que a gente foi estudar mais essas transformações na sociedade, que essa verdade óbvia, que a gente nunca mais vai ter menos tecnologia, influencia, né? Então, a gente sabe que sabendo que a gente nunca mais vai ter menos tecnologia, a gente nunca mais vai ter menos conectividade. Então, antes eu estava aqui individual e agora eu estou aqui em grupo e eu estou aqui compartilhando com vocês, agora eu sou parte da consciência de vocês são parte da minha também. Nesse momento, eu estou expandindo a minha rede. Pode passar o próximo, tá? A gente sabe também, por causa dessa conectividade, que o mundo nunca vai ser menos fragmentado, né? Então, antes a gente era mais coeso, né? Então a gente estava mais fechado, agora a gente fragmenta muito mais, né? Isso acontece em todas as esferas, a sociedade se fragmenta, né? A gente estava olhando a gente está passando por isso agora, né? A gente estava olhando e tentando achar uma polaridade aqui no Brasil e tentando chegar num acordo de que lado a gente estava dessa polaridade, estava chegando na eleição agora, né? E a gente nem consegue mais chegar a um lado, porque a gente está fragmentado, existem muitas perspectivas distintas e nunca mais terá menos perspectivas distintas, porque a gente vai chegar no nível
de fato, individual, né? Do aceitar essa individualidade, essa perspectiva de aceitar que cada um é diferente e não mais partes de um grande grupo, né? Isso é uma obviedade, né? Pode passar. A gente nunca, por causa dessa fragmentação... Pode passar para mim o próximo. Por causa dessa fragmentação, o mundo nunca vai ser menos vertical, na verdade, menos horizontal, né? Essa fragmentação, ela cria uma horizontalização. Antes a gente tinha esses pilares, né? Que eram essas grandes verticais, ou quando a gente está fazendo uma analogia para... A gente poderia usar a política de novo, mas a gente pode fazer uma analogia para um negócio, né? Existiam essas áreas dominantes, essas empresas dominantes, que agora, de alguma forma, elas se fragmentam e várias empresas dominam o espaço. E nunca mais vai ter um espaço que ele é tão dominante. Ou a gente tem a perspectiva, eu vou explicar a perspectiva que a gente ainda está sentindo, porque a gente ainda tenta segurar esse espaço de dominação. Então, numa indústria, né, a gente está falando de uma indústria de automobilismo, por exemplo, era dominada por uma marca, depois algumas poucas marcas, agora ela se fragmenta para muitas marcas. Uma indústria de bebida era uma grande marca, depois algumas marcas e agora muitas marcas. E não tem como segurar, porque naquele espaço, a teoria de rede fala que aquele é um lugar de energia. Para a rede se sustentar, a gente precisa matar aquele lugar e distribuir energia para todo mundo. Então, é como se fosse o universo jogando contra essa verticalização e fazendo essa horizontalização acontecer, porque é inevitável, a gente precisa se sustentar como sociedade. Tá? Pode passar o próximo. Próximo. Tá? A outra coisa que acontece, né, que com essas quebras, né, então a gente está falando de fragmentação, de verticalização, o mundo também, que é uma outra obviedade, tá? Apesar da gente sentir em alguns momentos, e a gente sente esse momento porque a gente fica mais chegando cada vez mais perto dessa verdade, né, que ele nunca mais vai ser menos transparente. Né? Então, mesma coisa, né, a teoria de rede ela fala disso, né, onde tem aquele espaço que ele tem muita energia e eu não sei o que tem dentro, os outros pontos atacam aquele espaço para abrir aquele espaço e distribuir o que tem lá dentro, porque ele parece um espaço de energia, ele parece um espaço de valor, então todo mundo vai lá e tenta quebrar. Isso acontece primeiro com os governos, né? Então a gente começou a escutar sobre Wikileaks invadindo governos, né? Ou na verdade expondo dados de governo primeiro, né? Depois a gente começou a ver corporações, né? A gente vem descendo na pirâmide, né? Governos, depois corporações. Não sei se vocês lembram da Sony também sendo invadida e, né, sendo distribuída. Ou depois a gente começa a entrar em pessoas também tendo a sua privacidade exposta, né? Então todos os elementos da sociedade eles começam a buscar essa abertura, essa transparência, porque não pode viver dentro desse sistema algo que é não transparente. Aqui a gente fala de uma obviedade que ela é marcial, né? Porque se tu não tem transparência, isso pode ser marcial, porque todo o resto da rede pode agir contra ti se tu for um ponto da rede não transparente nesse futuro, tá? Pode passar o próximo. Por causa dessa transparência, a gente também traz uma outra verdade óbvia, que é e assim, isso é muito interessante falar disso agora que a gente está vivendo, né? Que é, o mundo vai para um lugar que a gente não vai ter menos verdade, tá? Porque verdade é algo marcial. Se eu estiver aqui nesse momento falando algo que não é uma verdade para vocês, vocês podem acabar com a minha vida nesse momento, né? Todo mundo está com uma arma aqui na mão ou no bolso, né? Que pode me expor de uma forma que vocês podem acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu negócio, com tudo. Então, se eu não estiver entregando, de fato, uma relação verdadeira para vocês, isso pode ser marcial para mim sobreviver nesse novo espaço. Né? E claro que a gente está, ainda os mecanismos de muito poder ainda conseguem manipular um pouco essa história, mas quando a gente começa a descer para a base da sociedade, né, que a gente está falando que a gente vai viver esse momento da pirâmide invertida, onde a base vai ser o novo topo, mas a base da sociedade não vive mais sem verdade nessas relações. Tá? E o que causa, né, algo que a gente nunca vai ter menos consciência. Tá? Parece que a gente não está consciente nesse momento, mas é impossível, porque é uma consciência individual, agora é uma consciência compartilhada, e a sobreposição de todos esses pensamentos juntos, a gente eleva a nossa consciência de alguma forma. Claro que isso causa uma confusão, porque é muito rápido o que está acontecendo, mas, né, não tem como a gente ser menos consciente. Pode passar, por favor. Tá? Porque o mundo, e obviamente, né, essa é a última variável, o mundo nunca vai mudar menos devagar. E aí só eu tinha outras coisas para botar, mas eu queria só mostrar. Pode passar o próximo slide, tá? Que eu acho que esse aqui é o mais importante, tá? Que é exatamente um pouco da prova da teoria, tá? Isso aqui é o mesmo gráfico, só que mostrando um pouco onde a gente está nessa curva de crescimento exponencial, que influencia a sociedade como um todo. Esse é o momento que a gente está vivendo, tá? Que ele é um momento de caos de alguma forma. O que acontece?
Quando a gente tem essa expansão muito rápida de consciência e, de alguma forma, a gente está recebendo essa quantidade de informação. Antes a gente recebia informação por um source, né? Por um lugar. E agora a gente recebe informação, né? Eu estou aqui, estou recebendo informação dessa rede que eu estou, num nível de velocidade que ela está indo cada vez mais rápido. Né? Quando eu recebo, né, de alguma forma, essas pessoas estão tentando me iluminar, me abrir esse espaço. É luz, né? Informação é luz, é caminho, é possibilidade. Né? Quando eu recebo essa quantidade de luz, nessa velocidade que a gente está recebendo, nesse tempo onde a gente não está preparado, isso nos cega. Né? Porque é muita coisa para a gente processar, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, para onde que eu tenho que ir, para que caminho que eu sigo, porque a gente tem sempre a sensação, né, de confusão, porque é tanta informação que eu não consigo processar, eu não consigo né, baixar essa consciência para o meu ser e conseguir determinar e decidir um caminho para seguir. Né? Então, eu vou vivendo esse caminho essa cegueira, que é essa ampliação da iluminação que a gente está vivendo. Tá? Essa exponencialização dessa consciência. Né? Então, esse é o primeiro momento. A gente vê algumas pessoas, e aqui a gente escuta algumas delas, que transcenderam. Né? Que a gente vê umas pessoas, como aquela pessoa pode ser tão esclarecida, como a pessoa consegue estruturar tão esse caminho lá, e parecer ter mais plenitude, ou sustentabilidade, ou ela nos inspira de alguma forma. Então, a gente vê algumas pessoas que conseguiram sair já disso, mas a grande parte da sociedade está vivendo esse caos, que ele causa essa ansiedade, esse medo que a gente está vivendo. Então, isso é um pouco, né, porque para virar, imagina que é uma curva exponencial, imagina yin yang, tá? Imagina que a gente está vivendo aquela pontinha da curva, né? Imagina que a gente está vendo esse mundo que ele é magnético de alguma forma, polaridades, né? E magnetismo, né? E a gente precisa girar esse yin e transformar ele em yang. Imagina que nessa ponta é muita pressão. E para gerar para conseguir virar, a gente precisa desse nível de pressão. Quando a gente acha que está sentindo pressão, a gente não sentiu ainda. E é isso que está acontecendo. A gente está chegando nesse lugar, onde a gente tem um lugar que o caminho, que a gente tem uma certeza que o caminho está indo, mas a gente precisa de mais pressão para ter força para girar esse caminho. Né? Então, é um pouco disso que começa a provar esse lugar da curva. Né? A gente está transcendendo, e de alguma forma a gente está aqui com ansiedade, com medo. Tá? Mas no final vamos segurar que a gente vai. Né? Essa é um pouco da perspectiva. Então, assim, aqui tinha alguns outros trabalhos e outras coisas, e depois eu compartilho com vocês, mas eu acho que pelo formato aqui, eu acho mais interessante compartilhar um pouco da visão de mundo também, porque isso eu não trago para a comunicação, isso de alguma forma trago para a vida. Né? Hoje, dentro do que eu trabalho, tentando desenhar essa plataforma que consegue potencializar essas pessoas, esse meu entorno, esse meu ecossistema para esses caminhos. De alguma forma, eu consigo atrair pessoas que têm um pensamento um pouco alinhado também com essa ideia, né? E esse é o lugar que eu estou indo. Isso influencia também os trabalhos que a gente está fazendo no dia a dia também. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Antes de passar o bastão aqui, tá bom? Obrigado. Uau! Eu acho que elemento não vai faltar para a gente poder conversar, né? Vamos ver agora, então, a apresentação da Dani para a gente fechar e dar continuidade ao nosso processo. Obrigada, Marcela. Pedi só para esperar um segundinho, que eles estão trocando a apresentação, e vão fazer assim. Vou começando me apresentando, né? Meu nome é Daniela, vou falar sentada, ainda tenho dificuldade de falar em pé, para tanta gente. Não é esse? Ah, tá. Bom, vamos colocar. Eu fiquei vendo o tema da apresentação, o tema do debate, né, o futuro da comunicação chegou, e fiquei com bastante dificuldade nesses últimos dias de conseguir refletir sobre isso, assim, especialmente pensando sobre o futuro e o momento que a gente está e qual o futuro que a gente tem pela frente. E aí passei os últimos dias pensando o que para mim representa futuro e como eu gostaria de falar sobre a chegada do futuro da comunicação e um pouco sobre por que eu estou tão angustiada agora de falar sobre isso. No início desse ano, um grupo de amigos, a gente criou uma agência rede. É um formato que, enfim, não pode colocar esse mesmo. Pode passar os 3 primeiros slides, que aí eu já vou. A gente criou uma agência rede de comunicação. Era uma galera freela, vários freelas juntos, que resolveram se unir para, de repente, virar uma união de freelas nesse Brasil de muitos mês que estamos vivendo agora. E a gente resolveu criar a Chama, é o nome da agência. A gente resolveu criar a Chama basicamente por acreditar que juntos a gente consegue fazer muita coisa legal. E a gente não se encontrava em nenhum espaço comercial de agência de comunicação ainda. A gente via as agências... Então, você vai chegar lá ou eu... Não, eu vou lá. Seus funcionamentos... Não sou eu não, né? Tá. Achei que estava vindo daqui. A gente via as agências, a gente via seus funcionamentos. Perfeito. Pode passar os 3 primeiros.
E pode deixar aqui. E a gente queria criar algum espaço de trabalho profissional para a gente, em que a gente conseguisse trabalhar em rede, com colaboração, com pluralidade, com diversidade, com transparência e buscando transformação. Todo mundo trabalhava com ativismo também, todo mundo é ativista, todo mundo é militante. A gente queria conseguir conciliar esses dois mundos em algum espaço e criamos a Chama por causa disso. Hoje em dia, a Chama funciona? Pode passar para o próximo? Chama. Hoje em dia, a gente se auto-intitula uma agência rede de profissionais de comunicação, estratégia de mobilização, e a gente apoia movimentos, campanhas e coletivos e organizações para contribuir para uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, a gente não está trabalhando com qualquer cliente ou com qualquer projeto, a gente vê um componente de transformação nos projetos que a gente pega. E a gente, internamente, se organiza em equipes por projeto. Então, a gente também, como nenhum de nós estava conseguindo enxergar um futuro a longo prazo, a gente achou melhor se unir no que a gente consegue se unir agora. Então, tem um projeto legal, a gente forma uma equipe, faz o projeto, e pode ser que daqui a 6 meses ninguém mais esteja disponível para isso, cada um seguiu o seu caminho, não tem mais equipe para projeto, e a gente não vai seguir com o projeto da Chama. Então, a gente quis ter um formato de funcionamento que nos permitisse também mudar de opinião daqui a alguns meses e seguir outros caminhos. Uma outra regra que a gente criou, interna dos orçamentos dos projetos da Chama, que é bem difícil nas agências de publicidade, geralmente, é de manter os orçamentos dos projetos abertos para todos os membros do projeto. Então, todo mundo que estiver trabalhando no projeto, independente de qual a participação, ou qual a remuneração, qual o nível de envolvimento, os orçamentos são abertos, e buscar a paridade de gênero e raça nas equipes dos projetos remunerados, que também é uma outra dificuldade muito grande nas agências de publicidade. A gente começou a Chama há 9 meses. Nesses 9 meses, foram 18 projetos que a gente fez atendendo a pedidos de clientes, 4 projetos nossos de ideias que a gente teve, buscou financiamento, seja financiamento coletivo, seja um financiamento externo, para colocar no mundo. 3 projetos que não tinham nenhum orçamento, mas que a gente quis fazer de qualquer forma por causa dos parceiros. E somos 30 colaboradores na rede hoje em dia. Aí eu trouxe para vocês alguns 4 projetos que eu acho que simbolizam um pouco como a gente acredita num futuro da comunicação. Isso é muito uma perspectiva nossa. O primeiro é o Amanhecer por Marielle. No dia 14 de abril, pode passar para o próximo. Foi no dia 14 de abril, foi um mês depois do assassinato da Mari. A mandata da Marielle, a equipe da mandata, quis fazer uma homenagem, quis organizar uma homenagem à Mari, que fosse descentralizada, em que cada um pudesse fazer a sua homenagem na sua casa, na sua rua, no seu bairro, enfim, com seus amigos, com seu grupo, e que a gente pudesse, assim, então, ver uma homenagem espalhada por todo o Brasil, digna do legado da Marielle. Foi estimulado que as pessoas se auto-organizassem e fizessem um Amanhecer por Marielle. Então, que na sua praça colocassem cartazes em homenagem à Mari, que conversassem com seus vizinhos, que fizessem lambes, stencils, grafites. E esse pedido foi um pedido nas redes, um pedido aberto, e aí a gente montou uma equipe de cobertura colaborativa para o Amanhecer. Foram 62 ativistas do Brasil inteiro que se cadastraram para ajudar na cobertura colaborativa. O Amanhecer aconteceu em 15 países além do Brasil, e no Brasil aconteceu em todos os estados. E ao longo de um dia, que foi uma ação para um dia só, a gente recebeu 820 fotos desses 62 ativistas que estavam espalhados pelo Brasil. São pessoas que não se conheciam, são pessoas que fizeram isso naquele momento foi um trabalho de amor, não tinha ninguém recebendo por esse trabalho, mas foi muito lindo de ver, assim, e faz parte do que o futuro da comunicação que a gente acredita, de uma comunicação em rede que consegue cobrir uma ação que está acontecendo em 15 países simultâneos, em todos os estados do Brasil, só com voluntários, e consegue registrar boa parte dessas homenagens que foram feitas para Marielle com uma comunicação organizada em rede. Um segundo projeto que aconteceu esse ano, que eu acho que também simboliza outros princípios do futuro da comunicação na nossa perspectiva, foi esse Festival pela Vida das Mulheres. Nesse ano, foi discutida no Supremo Tribunal Federal uma ação sobre descriminalização do aborto no Brasil, com até 3 meses de gestação. É uma ação que está sendo discutida ainda no tribunal, no Superior Tribunal Federal. Eles tinham 2 audiências públicas marcadas para discutir essa ação, numa sexta-feira e numa segunda-feira em Brasília. Então, assim, imagina que levar pessoas para participarem de uma audiência pública, que é um assunto de interesse público, para discutir numa sexta e numa segunda em Brasília é super complicado. Não tem tanta gente assim disposta a ir para Brasília que consiga. Então, o que foi proposto para a gente era organizar um festival
que acontecesse durante o final de semana, para que as pessoas pudessem ir para Brasília na sexta, ter o que fazer durante o final de semana e ficar para a audiência de novo na segunda. O Festival pela Vida das Mulheres, pode passar para o próximo, se chamou Nem Presa Nem Morta. Só um segundo. Não sei se eles caíram ali. Pode passar para o próximo? Obrigada. Foram 4 dias de festival, vários espaços simultâneos, muitos parceiros envolvidos. A Chama foi um dos parceiros que colocou isso no mundo. Foram muitas organizações, coletivos. E isso também faz parte do futuro da comunicação com a gente, porque mexe com transformação, assim, mexe com uma mudança que a gente gostaria de ver no mundo, e trabalhou ativamente para conseguir potencializar essa discussão e pensar em como que um assunto tão complicado, tão delicado quanto o direito ao aborto, a gente conseguiria colocar naquele momento. Pode passar para o próximo. Um terceiro projeto, que acho que foi dos projetos que mais animaram a gente esse ano, foi uma escola que foi feita para uma rede chamada Ocupa Política, que envolve vários coletivos no Brasil. E aí foram 57 equipes de campanhas, de ativistas que gostariam de ocupar o parlamento. Nesse ano tiveram muitos ativistas que se organizaram para ocupar o espaço institucional da política institucional, né? E aí, 57 equipes de campanha se reuniram. A gente fez um curso, que foi uma parte online e uma parte presencial em São Paulo. Todas as 57 equipes foram para São Paulo e participaram dos módulos online. E aí era módulo sobre financiamento coletivo, jurídico para campanhas, comunicação estratégica, rua, redes. Tudo que você precisa saber para colocar uma campanha ativista no ar, com poucos recursos, com muita garra, com muita gente querendo acreditar, mas num espaço muito desigual de competição eleitoral, né? E aí, o mais legal disso foi ver que dessas 57 candidaturas, 13 foram eleitas. Dessas 13, 12 são mulheres, 9 são mulheres negras e 3 são mulheres trans, que inclusive faziam parte de campanhas coletivas, porque tinham chapas coletivas. Dentre algumas candidaturas, algumas eram campanhas como, por exemplo, a Bancada Ativista em São Paulo, que eram 9 ativistas, um nome na urna, e elas foram eleitas e todos entram juntos no mesmo mandato. Foi uma experiência incrível, porque eu já tinha trabalhado um tempo com política institucional na Assembleia Legislativa do Rio. É um espaço vazio de potência, assim. Sempre foi para mim um espaço que não só vazio de potência, mas que suga a potência dos outros, assim. Se você chega com potência lá dentro, é difícil você conseguir se manter acreditando e potente, porque é um espaço velho, é um espaço branco, é um espaço masculino, é um espaço da disputa, é um espaço da mentira, é um espaço das ligações super escusas. Então, sempre foi um espaço, para mim, que não nos pertencia. E ver essas candidaturas que foram eleitas com pouca grana, com pouca estrutura, mas com muita gente acreditando, também dá um respiro para pensar esse ciclo que a gente tem pela frente. E aí, por que veio a minha angústia, né? Porque se fosse assim, seriam só casos muito positivos para trazer, e a gente, enfim, o futuro da comunicação chegou, é isso, comunicação em rede, vamos nessa, colaborativo. Só que, assim, acho que esse tem sido um ano muito difícil, desde o início do ano, teve muitas coisas muito difíceis, e eu acho que esse último mês, em especial, para mim foi impossível, assim. Quando foi feito o convite para falar no Colabora América, esse era o tema do debate. Quando, alguns dias atrás, eu fui falar, bom, vou preparar a minha fala, né? Eu fiquei pensando, o futuro da comunicação chegou, mas qual é esse futuro? E aí eu peguei 2 projetos, que são projetos que a gente está fazendo agora, para compartilhar essa angústia com vocês. Um é esse, Livres para Casar, que surgiu a partir de uma organização espontânea e orgânica que a gente observou nas redes e que muitos de nós estávamos participando também, enquanto pessoas, que era, bom, pode ser que o direito à união civil homoafetiva no ano que vem esteja ainda mais em risco, né? Não como se ele já tivesse super garantido hoje em dia no Brasil, porque é sempre uma luta e sempre uma dificuldade. Mas ele pode estar ainda mais em risco no ano que vem. E aí muita gente, organicamente, espontaneamente, começou a se disponibilizar para prestar serviços gratuitos, caso amigos LGBTs quisessem se casar ainda esse ano. E muitos de nós, inclusive, individualmente, estávamos nos mobilizando. E a gente resolveu, bom, vamos ajudar, então, a conectar esses profissionais que estão topando trabalhar de graça nesses casamentos, e esses casais que estão querendo se casar ainda esse ano, com medo com medo de um possível risco de não conseguirem declarar seu amor no ano que vem. E aí, em 24 horas, a gente colocou um site no ar, que era esse, Livres para Casar, e em 24 horas a gente teve 124 voluntárias inscritas para prestar serviços de comunicação e produção, fazer convite do casamento, fazer cobertura do casamento de foto, fazer o site dos presentes, enfim.
e 20 casais inscritos para se casarem e pedindo ajuda com pouca verba, pouca estrutura e querendo colocar o casamento no ar nas próximas semanas. Agora o trabalho é conectar essa galera e conseguir promover esses casamentos. E uma segunda campanha que a gente está trabalhando agora chama Ninguém Fica para Trás, que foi uma campanha de financiamento coletivo, foi colocada no ar no dia seguinte à vitória do Bolsonaro para a presidência da República, observando os crimes de ódio que aconteceram nas últimas semanas no Brasil, justificados por um discurso de promoção da intolerância. A gente resolveu colocar uma campanha no ar que pudesse ajudar organizações que fazem na ponta acolhimento e atendimento de vítimas de violência. Então, que trabalham com racismo, machismo, LGBTfobia e com pessoas que estão sofrendo isso na pele todos os dias e estão buscando esses espaços. Geralmente, esses são espaços que têm pouquíssima estrutura, grupo de família que se organiza na raça e faz rifa, faz vaquinha, faz festa, faz churrasco para arrecadar, e aí acolhe gente durante o mês inteiro. Enfim, são espaços que são tocados muito na raça. E a gente escolheu 5 primeiros espaços para colaborar no Brasil. Agora a gente escolheu mais 5 e em 15 dias a gente já arrecadou R$223 mil, com 2.287 pessoas financiando. E aí esses 2 projetos, para mim, simbolizam o futuro da comunicação na forma, assim. A gente conseguindo se organizar de forma ágil, de forma criativa, em rede, com poucos recursos, com novas pessoas, para fazer alguma coisa que a gente acredita. Só que o que eu fiquei pensando mais como que a gente consegue falar em futuro da comunicação quando aqueles princípios que para a gente simbolizam futuro, que é rede, pluralidade, diversidade, não necessariamente são os princípios que simbolizam futuro para muita gente. Então, assim, de que futuro a gente está falando quando a gente fala sobre o futuro da comunicação? A minha angústia nesses últimos dias tem sido um pouco da sensação de que roubaram da gente o direito ao futuro, assim, de conseguir planejar o ano que vem com positividade, de olhar para frente e entender que a gente tem coisas boas que nos aguardam. E eu fiquei muito presa nessa angústia para preparar essa apresentação. E aí resolvi pensar, então, sobre o que eu acho que é a questão que vai nos mover no ano que vem, e eu espero que mova muitos de vocês também, que é qual é o papel da comunicação no resgate ao nosso direito ao futuro. Como que a comunicação consegue incidir para que a gente consiga voltar a entender o futuro como um direito nosso. E aí eu acho que é muito bom ter a Marcela como mediadora nessa mesa, e espero que você provoque por isso, porque eu fiquei pensando nisso depois do resultado do segundo turno das eleições. Mas, para mim, o maior baque de roubo do direito ao futuro foi a morte da Marielle esse ano, assim. E acho que foi muito simbólico, muito impactante para mim e para imagino para todos vocês e para muita gente. Mas acho que a morte da Mari simboliza também um roubo do direito ao futuro histórico, cotidiano, que é feito com uma parcela da população muito grande no Brasil. E como que a gente consegue olhar para esses espaços, e quem está fazendo comunicação nesses espaços, eu acho que a Naya, que a Marcela falou, que é a agência que ela está tocando, é muito simbólica disso, como ali uma solução para a gente conseguir entender o futuro da comunicação, porque já é uma comunicação tocada por quem sempre teve o direito ao futuro roubado, mas que consegue reinventar o futuro, resistir, e através da comunicação e criando futuros que são negados, mas vão hackeando, vão tomando os espaços, que nem a Marielle fez durante muito tempo, e também abre espaço para que muitas outras pessoas sigam fazendo. Então, acho que um pouco por aí. É isso. Aplaudindo, né? Porque... para fazer com um amigo é ótimo, porque aí eu faço jabá para ela e ela faz jabá para mim. Eu não sei como vocês estão, mas eu estou muito intrigada com diversas provocações que foram feitas por aqui. O Wagner foi no fator... eu, como uma mulher negra também, né, acho que é um fator crucial para a gente repensar o Brasil, que é o grande país do futuro, né? A gente tem aí essa... ainda em risco, sob risco, uma riqueza natural que a gente chama de recurso natural, mas eu acho até feio, né? Como se a natureza fosse apenas um recurso. A gente tem toda essa grandeza como um presente, essa pluralidade de pensamento e de gente pensando, gente criativa, e muitas coisas que a gente pode fazer juntas para tornar desse país uma grande potência. Quando você fala que recomprou uma empresa e ela hoje é a mais forte, eu entendo que o Brasil é esse lugar de repensar. E quando a gente passa pela questão racial no Brasil, como diz
querido Florestan Fernandes, enquanto a gente não superar a questão racial no Brasil, a gente não vai conseguir falar sobre democracia. E aí eu acho que democracia e comunicação acabam se fundindo quando a gente tem um resultado eleitoral que... Who the fuck is Wilson? Com todo respeito ao novo governador, mas até 2 meses antes das eleições, as pessoas simplesmente não sabiam que ele era um risco. E hoje ele é o nosso governador eleito, pela comunicação. Muitas pessoas não botavam fé em Jair Bolsonaro. E em 2018, ele é o nosso presidente eleito pela comunicação. E não é pelas vias tradicionais. E aí eu acho que vale a gente repensar sobre esse futuro da comunicação a partir de vias outras. E aí a gente tem uma via outra que começa pela problematização, né? A base das coisas. Vamos repensar como é que essas agências são estruturadas? Vamos pensar como globalmente isso está funcionando? Ou como aqui no Brasil a gente pode pensar em soluções a partir das coisas que já existem? Então, eu vou voltar para vocês com as provocações. E eu acho que as pessoas também podem se sentir preparadas, né, para talvez 1, 2 interações. Isso não estava combinado. As pessoas me olham estranho, mas eu acho que seria bacana 1 ou 2 interações do público. E aí eu queria perguntar para a Dani e para todos, eu acho que fica uma provocação, como esses pequenos produtores, esses pequenos grupos de comunicação, talvez até a própria Naya, mas essas pessoas que atuam pela base podem pensar soluções criativas para aquilo que a gente entende pelo futuro. E aí, quem começa? Dani, mas eu acho que é para todo mundo. Tá? Vou até passar o microfone. Começa. É difícil essa. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem muita gente muito boa fazendo coisa muito boa com pouco recurso hoje em dia no Brasil, assim. Acho que é difícil a gente pensar na abertura de empresa. É difícil. Inclusive, assim, quando a gente pensou em criar a Chama, inicialmente a gente pensou em criar uma empresa mais tradicional. Só que é difícil, assim, todo mundo com 20 e poucos anos, ninguém com experiência nisso antes. Como que a gente abre um CNPJ, desde as burocracias mais burocráticas mesmo, até questões mais existenciais. E se daqui a 1 ano todo mundo perceber que a gente quer fazer outra coisa? Quem é que fica lidando com essa sociedade daqui para frente? Enfim, acho que foram muitas perguntas. E eu acho que tem muita gente conseguindo criar nas brechas novos formatos, assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente que trabalha com comunicação, a gente que está em agências, ou a gente que contrata agências para prestar serviços, acho que é muito importante a gente estar com um olhar aberto para essa pluralidade que a gente tem hoje em dia, esse universo tão amplo de coletivos que fazem comunicação e agências novas e novos grupos de publicidade, para a gente conseguir ter mais rotatividade mesmo, assim. Acho que existe um ambiente muito de panelinha ainda na comunicação, que é muito difícil a gente conseguir trazer novos atores, acreditar e dar confiança em novas pessoas, novas perspectivas. Então, acho que ter um olhar mais aberto e ativamente mais aberto, proativamente de buscar, olha, vou fazer um evento, vou fazer uma campanha, vou fazer uma coisa de um produto, vou procurar novas perspectivas ativamente, em vez de ir sempre em quem já trabalha comigo, vamos buscar quem está fazendo novo também e trazer mais espaço. E uma segunda coisa que eu acho que é importante, que a Marcela também sempre bate, já foi uma conversa direta entre nós, é como que a gente consegue fazer circular mais grana por onde não circula grana hoje em dia, assim. Porque também, geralmente, onde não circula grana, é onde a grana tem mais potência quando circula. Porque é quem consegue fazer mais coisa com um orçamento mais reduzido, assim. Um orçamento, às vezes, de R$40 mil numa grande agência não é nada. E numa agência pequena, move mundos, assim. Mobiliza profissionais excelentes que não estavam com aquela oportunidade, que não estavam conseguindo e que, às vezes, estavam pagando para trabalhar e já fazendo um trabalho excelente, mas que não tinham estrutura para isso. Então, como que a gente consegue, nesse próximo ciclo, trazer mais gente e também circular mais grana entre esses espaços? Acho que, para mim, esse seria um caminho. Eu acho que a resposta disso está um pouco no que você disse e um pouco no que ele diz. Hoje, eu acho que, usando o gráfico que ele faz, a gente está numa linha de paralelo. Quando a gente chegar lá em cima, as agências grandes, as convencionais, elas vão morrer. Porque elas são tão grandes e tão lentas, é como se fosse um elefante andando. E hoje as agências pequenas, as pessoas que
conseguem fazer mais com pouco, porque R$40 mil para uma agência grande, tipo uma DM9 da vida, tipo, eles falam que é dinheiro de pão. Mas para uma agência pequena é muito dinheiro, porque você consegue ter fornecedores e contatos com fornecedores e coletivos como o MOOC, como Jacaré Moda, que você consegue ter um contato muito mais fácil e eles vão ter um conhecimento muito maior do que você muitas vezes vai precisar, porque a agência tradicional ela sempre vai trabalhar com clientes tradicionais. Eu acho que a Flag, o grupo todo, vocês estão acompanhando bem esse processo. Quando eu conheci o sistema de vocês, eu pensei, bom, vai ser mais uma tradicional. Aí depois eu vi que vocês estavam muito mais lá em cima, naquele diagrama, mais próximo do que é futuro, do que as convencionais, que são elefantes, que andam bem devagar. Então, eu acho que o futuro está mais próximo das que parecem gatos, que são rápidos, ágeis, se enfim em qualquer buraco. E essa foi uma metáfora estranha, mas acho que vocês entenderam. Acho que tem duas coisas aqui. Uma é quando a gente está falando sobre o que a gente está fazendo e o que vocês estão fazendo, e a gente se coloca em lugares diferentes também, né? Acho que essa é uma perspectiva, enfim, depois eu volto aqui, mas acho que entra a pergunta que é assim, o que é valor que acaba nos dividindo de alguma forma? Porque se eu escutando o que tu está falando, por mais que aqui exista talvez mais recurso, existe na grande maioria das vezes muito menos valor do que o que tu está fazendo. Então, por causa desse lugar onde a gente ainda está perdido no que é valor, é que a gente não sabe aonde ficar, porque às vezes a gente quer dinheiro e às vezes a gente quer um impacto. E essas coisas elas ainda não conseguem andar juntas, né? Ou parece não conseguirem andar. Ou agora que essas coisas estão começando a andar juntas, né? Quando a gente começou a falar sobre negócios conscientes, que esse movimento começou aí há 15 anos atrás, né? E acho que até esse evento, na verdade, é um efeito um pouco disso, né? Que bebe dessa fonte também. Então agora essas coisas começam a se aproximar. Mas eu acho que é um pouco da nossa confusão sobre o que é valor ou o que é impacto de fato, né? Porque essa mudança rápida da sociedade. Então, quando eu olho para o que causa mais valor, e se tivesse que fazer um investimento futuro, eu investiria muito mais no que tu está, né? Na perspectiva de valor, no que tu está fazendo, no que o pensamento tradicional está fazendo hoje. Então, para mim, acho que uma perspectiva é essa. A outra perspectiva eu acho que é o lugar onde a gente trabalha na Flag dentro desse sistema também, né? A instrução para quem empreende é diminuir ao longo do tempo e não crescer ao longo do tempo, né? Então, o objetivo é que tu seja o menor possível ao longo do tempo e que tu cause o maior valor. Aí entra a questão do que é valor, mas é o que tu cause o maior valor, né? Porque existe uma perspectiva também que se eu sou muito horizontal e muito grande, e aí entra um pouco a perspectiva, o caminho do mestre ali também, né? A única coisa que eu faço é levantar a toalha do chão. Larga, eu levanto a toalha do chão. Larga, eu levanto a toalha do chão. Depois que eu faço isso 100 vezes, eu faço automático, né? O cara está lá fazendo sushi, cortando sushi perfeito, e está fazendo isso há 80 anos, né? O tempo, que aí na minha perspectiva é a variável mais escassa que a gente tem, né? Ele faz com que esse cara, nessa repetição e nessa especialidade, sem tentar olhar para outras coisas nesse foco, faz o valor dele aumentar, porque ele se especializa ao longo do tempo. Então, ele usa o tempo ao seu favor, porque ele foca naquilo que ele entrega de melhor e ele levanta. Quando a gente começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né, a gente se dispersa e a gente faz com que essa dispersão diminua o nosso valor ao longo do tempo, porque entram outros atores fazendo coisas assim como a gente. Então, o nosso foco diminua ao longo do tempo e ache a sua vocação, porque isso faz com que o tempo, que é a variável mais escassa, né, possa fazer o teu valor aumentar durante o tempo. E assim, algumas das empresas que hoje estão dentro da Flag, que causam maior impacto, são muito pequenas. Lá. Teve uma empresa que a gente, enfim, se conectou, trouxe para dentro da Flag, que era uma agência focada em narrativas femininas, que eram 2 pessoas.
E é lindo o que eles estão fazendo hoje, lindo. Então, estão crescendo nas duas perspectivas hoje, né? Do valor do nosso tempo e no valor da perspectiva futura também, porque o impacto que eles estão causando é muito legal dentro de uma forma, um jeito novo de contar histórias, valorizando essas diferenças novas que a gente tem nessa, não que sejam novas, mas na verdade, mas que estão evidentes na superfície da sociedade hoje, né? E eles causam os dois tipos de impacto. Mas eram 2 pessoas, agora devem ser 6 pessoas, né? Então, não é só mais sobre esse lugar. Eu acho que o futuro é sobre o impacto, ele vai se dar sobre a sobreposição de todos esses microimpactos, né? Então, eu não penso na perspectiva do tipo, tem que ser enorme mesmo, tem que ser menor ao mesmo tempo, mas a gente tem que ter mais alinhamento sobre o que é uma outra coisa, o valor, no caso, né? Não sei se eu confundi ou respondi também, mas... Acho que foi bom, as pessoas estão concordando com a cabeça. Você falou, esse é o lugar também de refletir sobre os micro-influenciadores, né? As agências de publicidade precisam ficar mais atentas. A gente fala, são 100 mil, 500 mil seguidores no Instagram, mas tem alguém com 5 mil que tem um enraizamento tão profundo, né? É olhar do micro para o macro. E aí eu volto a um ponto do foda, olhar para o micro. Porque tem 2 coisas. Quando a gente fala que é isso, com 40 mil em uma empresa grande dá para fazer, não dá para fazer, mas numa empresa pequena dá para fazer. A gente também não pode viciar, que, já que esse aqui é o pequeno, eu posso pagar só 40, enquanto eu pago aqui 150 no outro. Ou então, quando a empresa pequena fala, nossa, mas eu estou cobrando X. E aí mas você está cobrando mesmo que o outro? Então, é que Y, sabe? Vocês estão pegando? Estão pegando? Só para obrigada, que aí eu dou continuidade. Então, como é importante valorizar o micro, e quando você falou do foda, eu só penso em vontade política. É necessário que grandes empresas tenham vontade política para fazer o novo, para ser o novo, e para expandir, como você falou, dessa expansão de consciência, de fato, com mais colaboração, né? Que poder que tem o caos? Eu acho que, quando você colocou ali que a gente está no lugar do caos, e nós estamos no lugar do caos, eu acho que no dia 29 de outubro muitas pessoas estavam no lugar do caos, talvez dia 2 de janeiro seja um dia com muito caos. Que lugar da transformação existe no caos? Não só desse de aprender com quem está sobrevivendo, você falou do rato, do gato, eu só penso em rataria, a expressão mais carioca, digna da favela, é a rataria, como os ratos sobrevivem. Está na hora da gente aprender com os ratos, por mais doido que isso pareça. Tem algumas pessoas querendo falar, mas eu queria perguntar para vocês... É isso, a comunicação está mudando, parece que ela está mudando, muita gente está perdida, mas como que a gente consegue, de fato, na prática, fortalecer esses movimentos de mudança? Que você coloca, a sua forma disruptiva de ser, eu acho que é um grande, né? Você consegue chegar em grandes empresas a partir de pequenas ações, de pequenos grupos. Você falou de uma agência que tem 2 pessoas. Começou com 2, mas como esses pequenos grupos, essas pequenas ações a partir de grandes pessoas... Estou ficando muito confusa, eu acho. Mas eu estou tentando pegar num lugar. Muitas coisas podem ser feitas a partir de pequenos sujeitos. E, às vezes, uma mente que a gente... É o bom e velho caso do vendedor do trem. Muitas pessoas não andam de trem, mas uma grande parcela da população do Rio de Janeiro anda de trem, e eles têm apenas 15 segundos para vender sua bala. Então, que criatividade está incutida nesse cara que tem 15 segundos para vender a bala, que tem empresas de publicidade queimando a mufa para conseguir fazer dentro de um horário de televisão? Então, será que não é contratar o cara da bala para o marketing? É uma. Eu já estou dando a resposta para a pergunta que eu ia fazer, né? Acho que só, deixa eu te complementar, te ajudar aqui, então, para puxar. Existe uma questão, a gente tem, aqui no Brasil, tem várias questões legais também que impedem. Se uma empresa muito grande contrata uma empresa muito pequena, ela assume o risco trabalhista da empresa pequena, tá? Então, quando tu fala, né, isso é um super problema, tá?
que é porque não existe também mecanismo de suporte, não existem plataformas de negócio, não existem... Isso são os lugares que hoje a gente está olhando para tipo, como que a gente resolve, porque na perspectiva que a gente enxerga num futuro que ele é mais fragmentado, de agentes menores, né, que juntos podem influenciar o todo, se a gente não conseguir achar uma plataforma que eles consigam agir, eles ficam travados, né? E a gente não vai mais conseguir esperar isso vindo de cima, né? A gente vai ter que achar um jeito de resolver nós mesmos, né? Que para mim esse é um novo jeito de organizar a sociedade. Ela não vem da perspectiva que vamos apertar esse botão de votar e esperar que a gente vai resolver a coisa lá em cima, né? Isso é um jogo que a gente caiu de alguma forma e nos mantém distraído e a gente terceiriza a nossa responsabilidade para alguém, né? E aí depois que a gente apertou, saiu daquele dia lá, que droga, foi embora, a gente voltou para casa e continuou fazendo o que a gente está fazendo no dia a dia. Então, no final do dia, para mim, entra um pouco dessa perspectiva, né? Como que a gente vai conseguir organizar essas novas ideias, esses novos projetos, essas novas plataformas de relação, que a gente consiga avançar juntos, assim. E isso parte de um pensamento lateral ao que acontece, assim, porque é algo que não dá para esperar. E eu acho que esse é o lugar que a gente está. Essa espera nos coloca nessa situação, né? Uma observação sobre isso, e sobre o que você falou antes também, porque você foi falando, eu fui pensando que daqui a uma semana a gente vai ter imersão de planejamento do próximo ciclo da chama. E você falou, às vezes, eu nem sabia disso, mas achei ótimo essa perspectiva. A gente já estava pensando em enxugar. O que vocês fazem? Vamos diminuir as coisas que a gente faz, vamos investir mais tempo nisso, vamos qualificar melhor isso e vamos crescer em menos coisas, né? Vamos crescer em menos coisas ao invés de abraçar o mundo. Agora é ótimo que eu vou poder ter um super argumento de que, gente, eu estava no Colabora América, ele disse que é assim, vamos assim. Porque estava pensando como que a gente vai conversar sobre isso. Porque às vezes a gente acha, bom, vamos deixar umas coisas... se a gente deixar de abraçar o mundo, a gente está deixando muita coisa para trás, mas não necessariamente, né? Tem muita gente fazendo muita coisa. A gente pode melhorar, se especializar em outras coisas. Mas sobre o caos que a Marcela disse, que é uma coisa que ficou na minha cabeça... Eu acho que o ambiente que a gente está, da comunicação, e aí o ambiente da publicidade em especial também, e aí o ambiente da política em especial muito também, são ambientes muito enlouquecedores, assim, em termos de ritmo, né? Quando, na apresentação, se coloca que o mundo, daqui para frente, o mundo não vai mudar mais devagar, isso me dá até uma angústia, porque eu penso, nossa, já está mudando tão rápido, eu queria só que parasse um pouquinho para a gente respirar e aí mudasse um pouco mais devagar. Mas realmente isso é uma realidade. O mundo está mudando nesse ritmo e esse ritmo só se intensifica. E eu acho que esses ambientes, tanto da publicidade, quanto da comunicação em geral, quanto da política, que eu acho que a Chama está envolvida também nesse ambiente, são ambientes em que o ritmo enlouquece muito as pessoas, porque é um ritmo muito frenético, de trabalho mesmo. E eu acho que talvez... O caos ele é muito potente. Eu acho que o caos pode levar para a transformação. Eu acho que o caos ele também nos ajuda a nos manter em movimento, porque a gente tem sempre alguma coisa para fazer, alguma resposta para dar, alguma coisa para criar, alguma coisa para prever. Mas eu acho que é fundamental que a gente consiga também, no meio do caos, lembrar um pouco de nós, cada um de nós nesses ambientes. Assim, nós nas agências, nós nos coletivos, nós nas empresas. Como que a gente consegue se manter são durante o caos? Assim, saúde mesmo, saúde mental, saúde física, porque a gente acaba despriorizando isso nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de ativismo. E como que a gente consegue resgatar a importância disso para toda a engrenagem funcionar, assim, que todos estejam saudáveis mentalmente, corporalmente, que a gente consiga avançar no caos juntos. Porque eu acho que o que mais dá angústia no caos é perceber que a gente não está preparado para lidar com ele. E eu acho que o primeiro passo para lidar com ele é respirar, observar o caos, entender onde a gente consegue agir nele e onde a gente não consegue, tudo bem, faz parte do caos do mundo, vai seguir, e outras pessoas vão agir, outras pessoas vão conseguir agir nesse sentido, e a gente focar no que a gente consegue incidir sem enlouquecer. Fico pensando um pouco nisso em relação ao caos. Acho que podia abrir para pergunta, né? Tem pouquinho tempo. E muitas pessoas levantaram a mão. Você tinha levantado antes, ela ali de óculos. Você e depois o Ronan tinha levantado também. Se vocês puderem fazer perguntas mais bem objetivas, você estava com a mão levantada, já vi. Então, bem objetivo, porque a gente tem pouco tempo. Pode ser? Jovem. Calma aí que Ih, que é isso? Gentleman. Eu queria fazer assistente de palco também. Obrigada. Eu sou um pouco tímida, então eu tentei escrever aqui para ficar mais fácil para eu falar.
Eu acho que a minha pergunta vai mais direcionada ao Martini, e eu vou ler aqui. Em tempos de fake news, pós-verdade, Trump e Bolsonaro eleitos, como lidar com a manipulação da informação? Como discernir, levando em consideração o que Martini disse, quando ele falou que o mundo não vai deixar de ser menos fraturado, menos horizontal e menos, sobretudo, verdadeiro? O que é verdade, que ele disse? O que é realidade em um mundo com uma Cambridge Analytica, por exemplo? Sabe? E também levando em consideração para quem é essa verdade, para quem o mundo é menos verdadeiro, também relembrando do sentimento que a Dani trouxe, da ideia do não pertencimento, quando se chega a uma instituição, uma empresa que ainda funciona nos moldes tradicionais. É isso. Posso pedir para segurar e a gente responde junto? Fazer essas perguntas em bloco, a gente responde, aí encerra para a gente tentar valorizar o tempo. Se puder passar para o lado. Mas que pergunta também, é pesado. Minha pergunta é voltada para a questão da formação desse profissional da comunicação. Porque a gente está falando aqui de uma coisa que a gente já vive, né? Nós já somos formados, né, dentro dessa área, mas como que o olhar de vocês para essa formação desse profissional, para essa nova comunicação, esse futuro que a gente está falando que chegou? Tá. Passa para ela ali rapidinho, que aí a gente encerra aqui, eu juro. Gente, eu juro, produção. É uma pergunta e um convite, tá? A pergunta bem rapidinha. Eu trabalho com mídia e educação, sou jornalista e designer, e eu acho que a única solução possível para esse ambiente de desordem informacional que a gente vive, né, no qual cada um só acredita no que quer, com isso não tem diálogo possível na sociedade, não tem o terreno comum do fato. Então, eu queria saber, dentro das iniciativas de vocês, como é que vocês acham que vocês podem contribuir para essa questão da educação, ou se isso está presente, se é uma pauta. A outra coisa, é só um convite, é bem rapidinho. A solução é sempre a rede, né? E eu participo de uma ONG chamada Chicas Poderosas, já tem há 5 anos, é uma rede de centenas de mulheres pela América Latina inteira. A gente começou capacitando mulheres para trabalharem com as ferramentas de ponta no jornalismo, as ferramentas digitais no jornalismo, porque tem muito gap de gênero na tecnologia. Hoje a gente tem uma aceleradora de projetos de mídia independente, capitaneados por mulheres. Estamos com o edital aberto. Na aceleradora do ano passado foi muito legal. Tinha, por exemplo, um projeto de checagem de fatos, jornalismo de meninas indígenas da Amazônia. Tinha jornalismo de gênero no Equador. Vocês podem achar chicaspoderosas.org. O edital está aberto até dia 20 de novembro, vale a pena conhecer. É um convite. Tem mentores de Stanford, do Google, é muito legal. Eu vou tentar responder as 3 de uma vez só. Começando pela... Eu esqueci seu nome, cara, desculpa. Do Ronan. Eu acho que o perfil do profissional de comunicação tem mudado. Ele tem cada vez ele é mais multidisciplinar. Ele não é um publicitário ou um jornalista. Às vezes é uma pessoa de bioquímica que tem um conhecimento muito grande de outras coisas e trouxe para dentro. E com esse conhecimento, eu acho que vai um pouco na sua resposta, porque essa pessoa tem tanta informação que passa a ser responsabilidade dela, já que ele é um comunicador e ele está inserido na sociedade, transformando a sociedade, que a obrigação dele é fazer alguma coisa para mostrar o que é verdade nesses tempos de fake news e pós-verdade. E como inserir isso na educação. Por exemplo, o meu projeto de Publicidade People, ele fala sobre racismo. E eu comecei a falar sobre racismo porque teve um dia que minha filha chegou para mim falando, pai, aliás, eu perguntei para ela, sabe o que é racismo? Ela, não, a mãe dela é branca. Não. Aí eu falei, racismo é isso, isso, isso. Ela, então é por isso que o fulaninho zoou o meu cabelo. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada na sociedade. E eu acho que a publicidade tem o poder de transformar a sociedade. Então eu fui na escola dela falar para crianças da 3ª série o que diabos era racismo. E muitas crianças ficaram assim, Então, eu acho que a gente consegue colaborar na educação e como profissionais multidisciplinares com o nosso conhecimento, porque é nosso dever. É isso. Foi rápido.
Vou tentar responder um pouco sobre as 3 também rapidinho. Sobre educação, concordo bastante. Eu acho que comunicação e educação são muito alinhadas. Inclusive, uma experiência super curta. Estou me formando professora agora esse ano, professora de Sociologia. E aí, estava estagiando numa escola, um colégio estadual aqui no Rio. E tive que preparar uma aula para eles que o tema era criminalização da pobreza. Conceito sociológico, mas que a gente trata pra caramba quando a gente fala sobre racismo, quando a gente está falando sobre política numa perspectiva progressista, quando a gente fala sobre o Brasil hoje em dia. E eu já tinha falado sobre isso na comunicação de mandato legislativo pra caramba, já tinha falado em projetos da Chama pra caramba. E aí eu me vi tendo que falar com uma turma de 16 anos sobre o que é a criminalização da pobreza, quando a turma inteira, integralmente, a turma inteira se considera pobre, para conversar com eles sobre o que é esse conceito. E aí que eu percebi, na preparação dessa aula, o potencial que a educação tem para a gente melhorar a comunicação. Assim. Como que a gente consegue pensar esses 2 ambientes juntos, porque agora eu consigo explicar isso de uma forma que eu nunca tinha pensado. Foi um raciocínio para chegar no que é esse conceito, que passou por tantos lugares, que se eu estivesse pensando a comunicação para um movimento, para uma ONG, eu nunca teria chegado nesse raciocínio, que é chegar nesse conceito com uma galerona que vive isso todo dia, mas que nunca trabalhou o conceito criminalização da pobreza. E eu acho que fiquei muito animada em pensar essas perspectivas. Então, acho que é a função da comunicação pensar em como potencializa a educação, e acho que a educação tem muito a nos ajudar, os professores têm muito a nos ajudar a pensar como comunicar melhor. E aí, uma última coisa sobre fake news e pós-verdade, acho que é um assunto extenso, acho que a gente não vai conseguir se esgotar aqui, com certeza. Também sinto que a gente tem cada vez mais possibilidades de verdade no mundo, mas também como é que a gente lida com isso. Acho que isso é uma angústia grande. Não vou dar nenhuma resposta. Tem uma indicação, na verdade, de um livro que eu acho que pode ajudar. Se chama Demagogia Digital. Eu só vi ele em inglês, eu não sei se tem já em português. Chama Digital Demagogue em inglês. E é uma análise bem grande do Twitter do Trump, desde antes de ser presidente. Vale muito a pena, assim, porque traz uma perspectiva de vários países e faz uma análise super grande de como ele lidou com esses temas. Eu acho que para a gente que está refletindo sobre isso, é uma reflexão longa, sempre bom ter mais alguma coisa legal para ler, se informar e jogar esse debate adiante. Então, eu vou focar mais na tua pergunta. Acho que a gente já falou das outras aqui, mas acho que quando a gente vê o que é verdade nesse mundo pós-verdade, né? A estratégia que foi utilizada, tanto aqui, quanto Trump, quanto... Enfim, é uma estratégia que já vem acontecendo, é puramente científica, é puramente ciência da comunicação. É uma estratégia de criação de pauta para que ele consiga levar a mensagem adiante. A mensagem não, né? O awareness do nome dele adiante, né? Porque as pessoas, num funil de compreensão de mensagem, o que a pessoa quer dizer, tu só entende lá no final. A primeira coisa que tu entende é simplesmente assim, conheço essa pessoa, conheço aquilo, conheço tal. Tu não entende o que quer dizer. Então, a pessoa faz uma pergunta e tu responde uma coisa bizarra. E aí tu responde aquela coisa bizarra e aquela coisa bizarra te dá espaço e pauta. E aí tu chega em mais pessoas, só que nas pessoas que tu chega, elas não entendem o que é até o final do funil da compreensão da mensagem. Que é 0,2 de pessoas entendem quando ele pega e xinga alguém. Só vem o nome Bolsonaro. Né? Ou Trump. Essa é uma estratégia de comunicação, é ciência da comunicação e matemática pura. Né? E esse era um lugar que, no início desse processo, todo mundo tentava se alertar. Mas a gente não tem educação suficiente para conseguir perceber esses momentos e a gente cai bem de pato no meio dessa história. O que acontece nesse efeito é que agora a gente caiu no meio dessa situação. Né? E tu perde questões que não é que tu não está acreditando na informação que tu recebe. Tu tá desacreditando em qualquer relação que tu tem. Então, das relações mais próximas, né? Tu pega a tua mãe, te fala alguma coisa, tu fala assim, não, já não sei. Né? A pessoa mais próxima que tem de ti, agora tu já questiona a verdade. Porque te deixou num lugar de confusão que ela é muito, muito grande. E vai levar um tempo para tu processar essa história. Para a gente processar essa história. Até a gente entender o que é essa pós-verdade. Eu gosto da perspectiva que não existe alguém que não sabe qual é o caminho. Não está perdido porque tu não sabe qual é o caminho. Tu está perdido porque tu não sabe quem tu é. Então, nesse momento que tu está confusa, não olha para fora, olha para ti. E se tu te achar, tu vai saber qual é a verdade. Porque não interessa do que está no entorno. Então, essa é sempre a perspectiva. Não está perdido quando a gente não sabe o caminho. Quando a gente está perdido é porque a gente não sabe
quem a gente é, porque quando tu descobre quem tu é, tu está sempre certa. Sempre certa. Então, nesses momentos de confusão, e quando aconteceu com a gente no final desse processo, que era, ah, não, então eu vou ir para aquele lado, eu vou ir para aquele lado. Cara, isso é o maior perigo, porque isso, na hora que tu faz isso, tu abre mão de quem tu é. Não abre mão de quem tu é, porque a gente precisa de gente forte, sabendo quem é, para nos levar para o próximo espaço. Então, esse é o maior perigo, e esse é o jogo que fazem, porque no momento que tu escolhe um lugar que tu não é, tu abre uma brecha na tua essência e no teu propósito, que te deixa com uma carga, que te deixa mais pesado para os momentos que vão precisar da maior força que tu tem. Então, esse é o lugar e o espaço que a gente está. Então, para mim, nesses momentos dessa confusão, ao invés de olhar para fora para ver o que é, começa a olhar cada vez mais para dentro. Por isso que eu acho que esses espaços são tão importantes e com tanta reflexão e tanto insight que a gente vem recebendo aqui, sabe? Muito focado nesse lugar e não só, né? Toda a rede que a gente está falando está dentro de ti, na real. Essa, para mim, é essa a verdade, entendeu? É isso. Eu estou em dúvida entre aplaudir e encerrar. Agradeço a participação de todos vocês. Procurem essas pessoas de novo nas redes sociais e a gente vai estar circulando por aqui, acho que caso as pessoas queiram também conversar. Eu sei que muitas perguntas ficaram e eu já estou sendo ali... Ah, acabou! Então, agradeço. Uma salva de palmas de novo, gente. Obrigada pela presença de vocês.